Olá, meu nome é Liliane Gleri, eu sou formada em administração com mestrado e doutorado na mesma área, sou docente da Universidade Estadual de Londrina, onde atualmente também coordeno o Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Resíduos. Nós vamos falar hoje sobre cooperativas e associações, semelhanças e diferenças. É melhor montar uma cooperativa ou uma associação? Quando montar uma ou outra? Quais vantagens existem entre uma e outra? Os direitos e deveres são iguais ou são diferentes? Associativismo ou cooperativismo? Bom, há diferentes formas de um grupo de pessoas se organizar numa comunidade. Associações e cooperativas são organizações que formam uma nova personalidade jurídica, tem CNPJ, e são sem fins lucrativos. Tanto associações quanto cooperativas estão em pleno crescimento em diferentes tipos de segmentos, como o agronegócio, o setor financeiro, educacional e também na coleta seletiva. Cooperativas e associações são consideradas pela legislação como organizações da sociedade civil e, por isso, podem fazer parcerias entre a administração pública municipal em regime de cooperação para realizar atividades de interesse público, como é o caso da coleta e triagem de resíduos recicláveis de um município. Cooperados e associados buscam conseguir benefícios comuns através de ações coletivas. Tanto as cooperativas quanto as associações têm alguns princípios e características muito semelhantes. Vamos ver alguma delas? Aqui nós temos algumas características que são semelhantes entre cooperativas e associações. Primeiro, que ambas são organizações democráticas, ou seja, os cooperados e associados devem participar ativamente das decisões sobre situações boas ou ruins. Nessas organizações há uma igualdade entre os membros e as decisões devem ser tomadas com a participação e envolvimento dos associados e dos cooperados. Todos. A participação também deve ser igualitária entre os membros. Para isso, existem as assembleias gerais, que elas são uma importante forma de participação dos membros. E em suas decisões, cada pessoa tem direito a um voto. Ou seja, os membros têm direitos iguais. Um outro aspecto de semelhança é a formação contínua. As associações e as cooperativas buscam contribuir com a educação e a formação contínua de seus associados e cooperados. Ambas também têm estatuto, que definem as suas regras de funcionamento. E também a gente pode dizer que tanto cooperativas como associações possuem uma diretoria, que é escolhida entre os membros, mas os associados e cooperados não são responsáveis por obrigações assumidas pela diretoria, caso essas decisões tomadas não sejam aprovadas em assembleia. A diretoria será totalmente responsabilizada se agir sem o consentimento dos cooperados e associados. Diretores não podem fazer o que bem entender. Bom, agora vamos conhecer algumas diferenças importantes entre as cooperativas e as associações. Uma diferença importante entre elas é a finalidade. Enquanto a cooperativa de trabalho tem uma finalidade essencialmente econômica e o propósito de viabilizar e desenvolver atividades econômicas dos cooperados, a associação tem uma finalidade que é a promoção da assistência social, educacional e cultural dos seus associados, podendo realizar a comercialização conjunta de materiais triados, Seus associados são como microempresários individuais. Podemos dizer que a associação é adequada para levar adiante uma atividade social. Já a cooperativa é mais adequada para desenvolver uma atividade comercial. O patrimônio de uma cooperativa de trabalho pertence aos cooperados. Pode ser vendido e comercializado por eles, desde que decidido em assembleia.
Já numa associação, o patrimônio não pertence aos associados. Por isso, quando ocorre a sua dissolução, os bens são doados para outras instituições com finalidades semelhantes. No final do ano, após receber de todos os compradores e pagar todas as despesas da entidade, as sobras de recursos, porque nós não usamos a palavra lucro para cooperativas e associações, mas a sobra de recursos em uma cooperativa, ela pode ser dividida entre os membros e aplicadas em fundos obrigatórios. Já numa associação, as sobras não podem ser divididas, não podem ser rateadas entre os associados, mas sim, obrigatoriamente, elas devem ser aplicadas na manutenção e no desenvolvimento da própria associação. Outra característica distinta é o número de pessoas para sua constituição. Uma cooperativa de trabalho é formada por no mínimo 7 pessoas. Já uma associação pode ser formada por 2 pessoas. Vamos ver mais algumas diferenças? Uma cooperativa de trabalho possui capital social, isto é, um valor econômico que uma pessoa integraliza ou deposita para se tornar cooperado e fazer parte da cooperativa. E esse capital social ele serve para fazer o desenvolvimento da cooperativa como negócio. Portanto, o cooperado tem direito como sócio e não como empregado. São direitos societários e não direitos trabalhistas. Já uma associação não possui capital social e os associados pagam taxas para a manutenção da organização. E enquanto os ganhos dos diretores, numa cooperativa, o valor a ser pago para os diretores é definido em assembleia. Já numa associação, pode ou não os diretores receberem alguma remuneração se estiverem trabalhando na gestão. E isso também é definido em assembleia. Bom, para encerrar, algumas dicas importantes que valem para associações e para cooperativas. Vamos lá. É proibido aos diretores usar os recursos da cooperativa ou da associação para fins pessoais e privados, sem autorização em assembleia. Não é permitido que os diretores tomem decisões que impactam a cooperativa e a associação e também receber vantagens pessoais devido ao cargo que ocupa, uma vantagem política, um benefício individual para fins privados. Lembre-se que cooperativas e associações pertencem aos seus membros e não aos gestores. A participação na gestão é fundamental. É isso. Essas são algumas semelhanças e diferenças entre cooperativas. Algumas delas. Podemos discutir mais em próximos vídeos e fico à disposição de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Um grande abraço a todos e sucesso na jornada de cada um. Até mais!